E temos Uhum. então a situação no Equador. A última notícia que a gente tem é que prisioneiros continuam foragidos após escaparem de uma prisão que fica ali no norte do Equador. 43 continuam foragidos. As forças de segurança continuam as operações por todo o país. Depois, é claro que Daniel Noboa, o presidente, decretou esse estado de emergência por 60 dias, incluindo toque de recolher noturno, designou 22 grupos criminosos como terroristas e deu início a essa guerra interna, né? De alguma forma, uma guerra civil interna ali no país. Como que você está vendo? Para onde que o Equador está caminhando? Inclusive, eu ouvi preocupações, não sei se foi ontem, na semana passada, sobre o Equador, em relação ao poder que Daniel Noboa tem agora, e ele cumpre um mandato tampão, né? Então, até que ponto esses superpoderes que ele tem, ele vai deixar de ter a curto prazo, ou ele vai seguir tendo? Enfim, tem essa questão também política aí no país. Conta mais pra gente. Ele cumpre o mandato tampão porque, não sei se todo mundo sabe disso, mas porque a legislação do Equador prevê que quando um presidente da República ele sofre uma sanção por parte do Congresso, que é uma antessala, né, que é a véspera do impeachment, ele tem o mecanismo constitucional de chamar a tal morte cruzada. Ou seja, parece um pouco parlamentarismo. Ele dissolve o Congresso e ele encurta o mandato dele. Então, o Executivo e o Legislativo se auto-anulam, digamos assim, e são convocadas novas eleições. E por essa razão, né, o Daniel Noboa, o atual presidente, ele ganhou uma eleição bastante disputada contra a esquerda, né, ligada ao Rafael Correa, e ele vai cumprir o que resta do mandato do ex-presidente Guillermo Lasso, que era um banqueiro, um homem de direita, que veio também com um choque mais ou menos parecido com o do Milei, né, no Equador há 3 anos atrás, e cujo governo foi um fracasso retumbante. Eu falo do Equador, Thalita, assim, aí eu já falo do ponto de vista pessoal, com muita tristeza. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer bem esse país. Entre 2010 e 2016 eu fui 4 vezes ao Equador, a congressos, a eventos acadêmicos, e era um país, porra, assim, você voltava de lá com vontade de morar no país, é super tranquilo. Eu me lembro que uma vez a gente terminou um congresso numa sexta-feira e tinha acadêmicos de vários lugares da América Latina. Nós fomos jantar e saímos do restaurante 1h pouco da manhã. Algumas pessoas pegaram táxi, mas vários de nós voltamos caminhando a pé pelo centro de Quito. E, na boa, tranquilo. Uma vez também fui a Guayaquil, sábado à noite, na orla de Guayaquil. Guayaquil não é uma cidade litorânea, mas está bem pertinho do mar, tem o rio Guaias. 11h pouco da noite, aquela coisa que dá inveja em brasileiro, né? Crianças, idosos, gente passeando com cachorro, casais de namorados. 11h30 da noite, num sábado, no centro da cidade. Onde aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, etc., a gente pode viver isso no centro da cidade. Então, o que eu quero dizer com isso? O Equador era um país extremamente pacífico há menos de uma década atrás. Eram os países mais tranquilos, e os números atestam isso, né? Tranquilo não é uma palavra muito técnica, digamos assim, mas era um país extremamente pacífico, com um índice de criminalidade, de violência muito baixo, há menos de 10 anos. O governo do Rafael Correa, que foi de 2007 a 2017, o governo da Revolução Cidadã, foi um governo que promoveu crescimento econômico, distribuição de renda, aumentou o orçamento em políticas sociais, né, na escola, na creche, no posto de saúde, etc. E tudo isso acabou quando ele fez o sucessor dele, que era o presidente Lenin Moreno, né, um nome até curioso, um Lenin Moreno, um Lenin latino-americano, mas o Lenin Moreno, em coisa de meio ano, um ano, rompeu com o correísmo e abraçou uma agenda extremamente neoliberal. Né, e essa agenda é essa que faz com que, inclusive, recursos de orçamento para as Forças Armadas, para as polícias, para o serviço de inteligência tenham sido diminuídos, drasticamente diminuídos. Né? E quando você não investe em segurança, em inteligência, etc., e não investe nas políticas sociais, obviamente que o crime cresce. Isso pode ser no Equador, pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, pode ser em qualquer lugar do mundo. E isso aconteceu nesse país, né, e é lamentável, porque o Estado equatoriano está sob ameaça. A democracia equatoriana está sob ameaça porque as prisões se tornaram absolutamente porosas, né? Muita gente fugiu, muita gente saiu pela porta da frente, inclusive os principais líderes das maiores gangues, né? Dos maiores cartéis de drogas do país, que não são do país, que na verdade estão ligados a uma rede internacional. O crime organizado, o narcotráfico e várias outras atividades ilícitas, elas hoje são
né, compõem aí um setor transnacional da economia, né, e o Equador passou a ser, o Equador que é vizinho da Colômbia, vizinho do Peru, que é próximo da Bolívia, que são os países que mais produzem cocaína no mundo, o Equador passou a ser uma espécie de hub, uma espécie de posto logístico avançado para exportação, basicamente de cocaína, né, para os Estados Unidos e para a Europa. Enquanto houver consumo nesses lugares, vai haver produção, e vai haver crime, vai haver violência na América Latina. Professora, para finalizar, como você vê, eu comecei o programa falando sobre essa questão de Donald Trump ter vencido essas primárias ali nos Estados Unidos e ser o candidato muito provável dos republicanos e ter grandes chances, inclusive, de ganhar o processo eleitoral nos Estados Unidos. Como você vê essa eleição ecoando aqui na América Latina? Olha, eu acho que aparentemente, eu não sei, eu vi por alto, vi que ele ganhou de goleada, né, no Iowa ontem, né, nas primárias, e já teve até pré-candidato que já renunciou, que já nem vai continuar na corrida eleitoral, e já declarou apoio a ele. E eu vi por alto uma declaração dele dizendo que se ele for reeleito presidente, em questão de dias ele resolve a questão Israel-Gaza, né. De fato, quando Trump foi presidente, essa postura um pouco mais de uma presença militar maior dos Estados Unidos no mundo, que é uma postura histórica, tradicional, aparentemente diminuiu um pouco, né? Aparentemente ele preferiu voltar suas prioridades, o seu olhar para as questões internas dos Estados Unidos. Eventualmente ele reeleito, eu acho que se ele ganha as primárias no Partido Republicano, é provável que ganhe, e ele reeleito, porque é muito provável que ele ganhe do atual presidente Joe Biden, que está muito desgastado, que tem uma popularidade em declínio, que tem vários problemas do ponto de vista da gestão, tanto da política externa, da economia, enfim. Eu acho que para a América Latina, talvez, né, aqui mais puro achismo, tá? A gente precisaria refletir com mais tempo nisso. Talvez para a América Latina, essas intervenções, o que está acontecendo, estou falando de intervenção, porque o que está acontecendo no Equador nesse momento, os Estados Unidos estão fazendo uma intervenção pontual, uma intervenção branca na área de segurança pública no Equador, né? Você estava falando agora há pouco do presidente Daniel Noboa, que vai ser candidato à própria reeleição dele, já que ele cumpre o mandato tampão. Ele está com superpoderes constitucionais e aumentando drasticamente a militarização da vida cotidiana e da própria política no Equador. E uma parte desse aumento drástico da militarização tem a ver com um acordo celebrado entre o Estado equatoriano e os serviços militares, serviços de inteligência dos Estados Unidos, né? Então eu acho que o Donald Trump, eventualmente eleito mais uma vez, né, não seria reeleito, mas seria eleito pela segunda vez, talvez ele priorize mais as questões internas dos Estados Unidos, e aí essa presença tão forte dos Estados Unidos na América Latina, talvez ela venha a diminuir. Mas tudo isso a gente vai conseguir ver com mais nitidez um pouco mais adiante, um pouco mais para frente. A América Latina não é um debate muito forte, nunca foi um debate muito forte nas eleições estadunidenses, a não ser a questão da imigração. Aí sim, né, eles têm muita preocupação com isso, o pessoal que atravessa a fronteira do México para os Estados Unidos. Mas assim, o que acontece dentro de um país sul-americano, por exemplo, é muito difícil da gente saber a visão aí do topo do Estado estadunidense, né, do governo dos Estados Unidos, porque isso não é um tema muito público, assim, um tema muito debatido.